Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre midways dentro do Redux, tá? Entender os midways dentro das aplicações do Redux vai te ajudar bastante quando você queira customizar alguma funcionalidade da sua aplicação, tá? Às vezes a biblioteca que você já utiliza, que já tem esse midway implementado, ela é muito grande e às vezes você quer só fazer uma pequena implementação, você pode customizar e implementar o seu próprio midway, tá? Caso você já venha de Node.js, tá? Existem alguns midways similares quando você utiliza o Express e o Core. Aqui na documentação fala um pouquinho sobre esses dois camaradas, tá? O Express, quando você quer tratar a sua sessão de usuário, você pode criar um midway. Você quer saber se o usuário está autenticado? Também você pode criar um midway, né? Entre a requisição do usuário até o entry point da sua aplicação. Então, entre esses dois camaradas, você pode fazer qualquer tratativa. Dentro do midway do Redux também funciona da mesma forma, tá? Entre a action e o reducer, né, os reducers, você pode tomar qualquer iniciativa ou até desviar a action quando for necessário, tá? Então aqui eu peguei um desenho bem bacana aqui na internet para mostrar para você como é que funciona esse fluxo. Por exemplo, no Redux, né? Temos o nosso componente. Então, o primeiro valor lá da história ele pega. É uma lista vazia, ele pega, tenta interar. Não tem valores, então fica em branco, tá? Eu adicionei um novo usuário, ele dispara uma action, né? Eu cliquei no botão adicionar, ele evolui o meu estado através dos reducers para a minha store, e aí ele renderiza o novo usuário lá na minha lista. E assim por diante, tá? Então, caso eu queira, por exemplo, enviar esse valor lá para o back-end e depois retornar o ID, também dá, tá? E aí nós utilizamos midways, tá? Porque ele fica entre a action e o reducer. Então, antes de ele evoluir na minha página, na minha aplicação, tá? Ele vai lá na API, adiciona, né? Quando ele voltar, ele vai altera o meu valor na minha página. Tá? É mais interessante assim, tá? Então, os midways não é somente para fazer tratativas em API. Então, você pode fazer tratativas de log, mostrar um alerta para o usuário falando assim, ó, por enquanto estamos carregando ou estamos gravando esses valores lá no nosso back-end e assim por diante, tá? Então, isso é tão comum de fazer que o pessoal começou a desenvolver bibliotecas. Uma delas é o Redux Tank. Tá? Também é um midway implementado pela comunidade aí, nos ajudando bastante para fazer chamadas assíncronas, tá? Uma outra forma de fazer chamadas assíncronas é utilizar o Redux Saga, tá? Uma biblioteca também muito bem testada, muito bem mantida pelo pessoal, tá? E aqui, olha só, Redux Midway também é uma biblioteca que está por baixo dos panos, fazendo toda essa tratativa, tá? Redux DevTools é um outro midway que nos ajuda a fazer tratativa de logs e assim por diante. Tá bom, galera? Então é interessante você entender como é que funciona e nós vamos criar aqui alguns midways customizados, tá? Para que possamos aplicar nas nossas aplicações, tá? Então, para isso, eu criei uma aplicação aqui, ó, bem simples. Olha só. De usuários. Então aqui eu vou criar aqui, ó, só vou adicionar um usuário. Adicionei um usuário. Vou adicionar outro usuário. Felipe, olha só, bem simples, tá? Vou remover esses usuários, só faz isso, a aplicação, tá? É só para disparar algumas actions aqui e aí renderizar tanto a quantidade de usuários, também aqui embaixo mostra a lista, né, dos usuários cadastrados. Bom, aqui está a minha store, ela está bem simples, tá? A aplicação eu vou deixar disponível aí para vocês na descrição, vai estar no GitHub, depois vocês possam consultar como é que tá, tá? Tá bem simples mesmo, tá? Olha só. Só criei uma store, ó, peguei meu provider, adicionei e criei a store aqui mesmo, ó. Coloquei todo mundo aqui dentro, tanto os meus reducers como as minhas actions, tá bom? Beleza, ó, minha lista de usuários está vazia, o valor inicial, tá? O initial state, né? E criei duas actions, bem simples, ó, adicionar e remover usuários, e aqui tá o meu reducer, né? O valor inicial, bem simples mesmo, ó. Adicionar usuário, remover usuário, e aqui embaixo nós vamos criar os nossos midways customizados, tá? E aqui está o Configure Store retornando os usuários do Reducer, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então, inicialmente na nossa aplicação aqui, eu só quero mostrar um exemplo para você, eu quero mostrar um logger. Eu quero, quando eu adicionar um usuário, eu quero mostrar qual é a action que está sendo disparada.
Tá bom? Então, vamos criar o nosso middleware customizado. Então, para criar um middleware, nós vamos criar aqui uma função, tá? E eu vou dar o nome dela de logger middleware, ó. Beleza? Tá? E o primeiro parâmetro passado inicialmente para essa função é a store. Ó, store tá aqui pronta pra gente, tá? E dentro dessa store, dentro dessa função, eu já tenho que retornar uma outra função que vai receber, ó, function, function, que vai receber como parâmetro uma função chamada next, tá? Vou deixar aqui como next mesmo. E por último, dessa vez, agora é por último mesmo, tá? Uma outra função que recebe por parâmetro a action disparada. Olha só que bacana. Com isso, galera, eu consigo fazer alguma coisa, eu posso tomar decisões aqui. Por exemplo, eu quero só imprimir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um console.log action, eu quero saber qual action que foi disparada. Só que só fazer isso não vai adiantar. Eu posso ter outros middlewares abaixo do meu ou antes do meu. No caso, pode ser abaixo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função next e repassar a action. Por quê? Porque o Redux ele precisa tomar decisões mais à frente. Então, eu tenho que deixar esse fluxo continuar. Tá bom? Belezinha? Então, tá bom. Então, como que eu vou adicionar esse novo middleware na minha aplicação? Tá? De algumas formas anteriores, quando nós não utilizamos o toolkit, no caso aqui eu estou usando o toolkit, tá? Nós utilizamos o apply middleware, né? Então você criava uma lista de middlewares e aí adicionava um segundo parâmetro na criação da store. Já que eu estou utilizando aqui o toolkit, nós temos aqui uma outra propriedade chamada middleware, ó, middleware, tá? E aqui eu posso passar uma lista, olha só, de middlewares, 2, 3 e assim por diante, tá? Só que se eu fazer isso, eu posso reescrever algo que já está por padrão. Como assim por padrão? Se você vir aqui na documentação, olha, eu estou aqui na documentação do toolkit, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, que por default, deixa eu voltar aqui na documentação dele, olha só, por default, onde está? Acho que está aqui perto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, no Configure Store, né? Por default, ele inclui o Redux Tank, por default, tá? E habilita também o DevTools, o Redux DevTools, tá? Então, existe já por padrão no Configure Store o Redux Tank, que é um middleware. Então, para que eu não possa perder as configurações, o que já existe por default, ele fala para a gente utilizar uma função que por parâmetro ele vai passar, olha, eu vou passar para você os middlewares já default. E aí você só faz o seguinte, ó, você vai criar o seu e você só concatena esse novo middleware customizado, né? Então, olha só, ele passa por parâmetro isso e nós conseguimos só adicionar os novos middlewares. Então, beleza? Tá? Então, aqui, ó, eu vou passar esse parâmetro que ele passou, né? Que eu preciso tratar. Repasso ele, né? Que eu vou retornar ele aqui. Estou retornando ele. E eu vou dar um concat aqui. Um novo middleware aqui que vai ser o logger middleware, que é o meu novo middleware, né? Customizado. Tá bom? Voltando na nossa aplicação, tá? Voltando aqui na nossa aplicação, eu vou dar um refresh aqui para ele carregar de novo. E aí eu quero ver qual a action que foi disparada quando eu apertar o adicionar. Olha lá. A action, o tipo dela, né? E o payload passado, né? Que foi o próprio valor do nome. Por exemplo, Felipe. Olha lá. Olha só que legal, tá? Amanda. Olha só que bacana. Vou remover. Olha só. Por que agora o payload passou 1? Porque foi o ID passado 1. Por exemplo, vou remover Felipe e vou remover Amanda, tá? Praticamente eu fiz um pequeno log aqui para mim saber, olha só, eu quero saber quando for disparado tal ação. Olha, tá dando erro quando você remove o usuário, mostra tal mensagem no console, né? Então você pode verificar desta forma, tá bom? Beleza? Então, show de bola. Bom, dessa forma aqui não é mais utilizado, tá? É uma forma mais elegante de utilizar. Depois que do JavaScript tem evoluído bastante e existe uma forma mais simples de escrever os nossos middlewares, tá? Então você pode criar uma variável, eu vou criar o mesmo nome, tá? E aqui eu vou passar os parâmetros. Por exemplo, a store, que é o primeiro, certo?
que é o primeiro. E aí eu já vou retornar um valor. Nesse caso, não vai ser nenhum valor, vai ser o parâmetro, né? Que eu estou retornando uma outra função. E aí eu posso retornar, olha só que bacana, tá? A minha action, que por sua vez tem um bloco. Já ficou mais simples, né? De implementar. Eu vou copiar esse trecho aqui, vou passar para cá, vou comentar isso aqui. Opa, não era para apagar, é só para comentar. Salvei. Olha só, já formatou aqui para mim. Volto aqui na minha aplicação, vou dar um refresh, tá? E aí posso adicionar novos usuários. Olha só que bacana. Tá bom? Beleza? Olha lá. Já estou fazendo a tratativa de novos usuários e removendo. Legal? Muito legal, né? Bom, vamos criar um outro middleware. Eu vou criar um middleware de confirmação. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um usuário, eu vou adicionar aqui o usuário Washington, né? Vou adicionar Andrea aqui, tá? Só que quando eu clicar em remover aqui, eu quero mostrar um pop-up perguntando, olha, você tem certeza que você quer excluir seu usuário? Se eu falar sim, eu excluo. Se eu colocar não, eu não quero excluir. Tá, eu já posso fazer isso, porque antes de ele... Lembra do desenho? Lembra do desenho aqui, ó? Antes de eu tomar uma iniciativa, eu posso fazer essa tratativa, tá? Eu posso disparar essa action para ela continuar o fluxo, ou disparar uma action para, chegando aqui, ela fala assim, ó, dependendo da visibilidade do usuário, eu posso tomar uma outra ação, ou disparar uma outra action. Tá? Nesse caso, eu não vou disparar nenhuma action, caso o usuário não queira remover aquele usuário. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de confirm middleware, beleza? E aí nós vamos fazer da mesma forma, ó, store, né, retorna uma outra função que é next, que retorna uma outra função que passa com um parâmetro na action, né? E assim por diante, beleza? Então tá bom. Primeiro eu quero identificar na minha action se é uma action de remover, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, se, olha só que bacana, tá? Se a action.type, tá, for igual ao quê? Igual a quem? Eu tenho essa action de remover aqui? Tem, não tem, ó? Remove usuário. Então eu venho aqui, ó, remove usuário ponto type, que ele também tem um type, tá? Se for igual é de remover. Se for de remover, eu quero fazer o seguinte, ó. No JavaScript existe uma função muito bacana aqui no browser, que é chamada de confirm, tá? E aí você coloca assim, ó. Olha só. Você, olha só, deseja excluir, por exemplo, alguma coisa assim. Você deseja excluir? Se eu dar um enter aqui, olha só. Ele mostra aqui um pop-up para mim. Se eu dar um OK, ele vai retornar true, tá? Se eu der um false, se eu dar um cancelar aqui, ele retorna false. Então isso aqui para mim é ideal, tá? Mas por eu estar dentro de um escopo, eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou fazer um if aqui, ó. If window.confirm, tá? E aí eu vou passar aqui o seguinte, você, né, deseja realmente excluir? Algo assim. Se ele falar que sim, eu vou deixar o fluxo continuar, porque realmente ele quis apagar, certo? Se ele realmente quis apagar, ele vai apagar, tá bom? Beleza? Se não for, ó, aí eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Se ele não for essa action, eu tenho que deixar ele continuar aqui. Então dá um next, uma action aqui, tá? Se não for isso aqui, não faço nada, tá? E aqui embaixo, sem nenhum problema, dou um concat. Passo o meu confirm middleware. Beleza? Fechou? Vamos testar para ver se está funcionando isso aqui. Vamos ver aqui. Beleza, vou dar um carregar aqui. Vou colocar aqui um novo usuário. Vou colocar aqui a Amanda, né? Beleza, coloquei esses dois usuários e aí vou apagar a Amanda. Olha só,
Amanda chegou aqui, você deseja excluir esse usuário, não quero apagar Amanda, vou dar um cancelar. E aí apagou Amanda. Apagou Amanda. Se for isso, se não, eu tenho que falar um else aqui, eu fiz errado, tá? Vamos subir esse camarada aqui. Se for um, ou você faz o outro, tá bom? Pronto, vou dar um refresh, é que eu fiz errado lá. Então, vamos adicionar um novo usuário aqui. Vou colocar aqui Amanda de novo. E aí eu vou verificar aqui Amanda, tá? Deseja? Não. Quer excluir? Sim. Quero excluir o Washington. Ah, não quero mais. Não, eu quero sim. E aí eu consigo excluir. Tá bom? Beleza? Isso aqui é só um exemplo, tá? Bem simples mesmo, para que você possa perceber que você pode fazer suas próprias customizações. Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ok? Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!